Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, e é com muito prazer que eu te convido hoje para assistir mais um vídeo aí do nosso bloco 4, o bloco das dicas do amigo. Hoje a gente está falando um pouquinho sobre os conteúdos que mais são cobrados aí na segunda fase da Unesp. Se você quiser conhecer mais sobre o nosso projeto, é só acessar o nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br. Hoje, o nosso vídeo vai falar um pouquinho sobre cálculo estequiométrico, esse assunto que cai não só na segunda fase da Unesp, que vai ocorrer agora nos dias 17 e 18 de dezembro de 2017, mas cai em todos os vestibulares. Então isso aqui vale para a segunda fase da Unicamp, vale para a segunda fase da FUVEST, vale para a prova da medicina do Albert Einstein, vale para as provas aí dos vestibulares estaduais fora de São Paulo, enfim, vale para qualquer vestibular, por isso que é importantíssimo você assistir essa aula de revisão, beleza? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Onde a gente vai falar de cálculo estequiométrico. Primeira coisa que você tem que saber: cálculo estequiométrico é uma forma de prever as quantidades de produtos que serão formadas a partir de quantidades específicas de reagentes, tá certo? Então, qualquer coisa que você vai fazer na química, você não pode desperdiçar os reagentes e você tem que formar uma certa quantidade de produto. Então, antes da ideia aí de leis ponderais, que vem lá de Lavoisier e Proust, as misturas eram feitas meio que, as reações químicas eram feitas meio que de forma aleatória. Não se tinha um conhecimento preciso sobre as quantidades. A partir do momento que Lavoisier fez lá a experiência, né, da lei, propôs, né, a lei de conservação das massas, percebeu-se que quantidades específicas de reagentes precisariam interagir para formar quantidades específicas de produtos. Isso foi muito bom para a indústria, porque hoje a indústria não desperdiça recursos. Ela sabe exatamente quanto de cada um dos produtos eu tenho, quanto de cada um dos reagentes eu tenho que adicionar para formar uma certa quantidade de produto. E é isso que o cálculo estequiométrico tenta trazer para a gente. Basicamente é uma previsão da quantidade de produtos que serão formados em uma reação química. A gente faz isso em casa quando vai, por exemplo, preparar uma receita, ou quando você vai preparar duas receitas, você dobra todos os ingredientes. Na química é mais ou menos a mesma coisa, só que ao invés de uma receita, a gente tem uma equação química. E ao invés das quantidades estarem expressas em xícaras, copos, ml, as quantidades estão expressas, na verdade as quantidades advêm do número de mol. Então a gente pega lá o número de mol e converte para a quantidade, para a grandeza que o exercício está pedindo. Basta então que a gente saiba interpretar um exercício e consiga manipular uma equação química. A partir daí a gente tem vários tipos de cálculo estequiométrico. O cálculo mais simples é quando ele vem direto para a gente. E quando ele vem direto é que a gente não precisa fazer nenhuma preparação prévia. Basta eu ter a equação química balanceada e o exercício vai te cobrar alguma dessas relações aqui. Ou ele vai te cobrar uma relação mol, né? Ele quer uma relação em número de mol, ou ele quer uma relação em número de mol e massa, ou ele quer uma relação em número de mol e volume, ou ele quer uma relação, que é o mais comum, tá? Massa, ou ele quer uma relação massa, volume, ou ele quer uma relação volume. Ainda está faltando falar aqui do número de partículas, mas isso é muito mais difícil de aparecer e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. O que quer dizer relação mol-mol? Eu falo assim, olha, com tantos mols disso, quantos mols daquilo eu formo? Mol-mol. Com tantos mols disso, quantos gramas daquilo eu formo? Com tantos mols disso, quantos litros daquilo eu formo? Com certa massa de uma substância, qual é a massa da outra substância que eu formo? Para formar a massa de uma substância, qual é o volume da outra substância que eu preciso colocar dentro do reator? Se eu tiver um volume X, qual é o volume produzido de Y? Essas são as relações diretas. Você vai simplesmente fazer a conversão para a unidade que ele está pedindo e vai resolver uma proporcionalidade, tá certo? Bem tranquilo. Um outro caso que é muito cobrado nos vestibulares atualmente são reações sequenciais. Ou seja, ele te dá uma reação lá no início, te dá uma série de etapas e assim, ele te dá uma informação em massa, por exemplo, do primeiro reagente da primeira reação e te cobra
sobra um produto da última reação. E aí o que você vai fazer? Você tem que saber fazer o que a gente chama de equação global. Então aqui é interessante que você saiba somar as reações dadas, porque se você tiver uma equação global, o exercício automaticamente cai em uma relação direta. Você pode fazer todas as etapas, não tem problema nenhum, mas eu te dou a dica, pega essas equações, tenta somar todas elas. E como que a gente soma? O produto de uma pode ser reagente de outra. Então o que acontece? No lugar deste produto, eu posso escrever essa reação aqui inteirinha. Você vai cancelando quem está igual, as substâncias iguais em lados opostos, até chegar em uma única equação. Chegou em uma única equação, que a gente chama de equação global, pronto, voltou para cá. É um exercício direto, tá certo? Você tem a informação de uma substância e descobre a informação de outra. Quando ele fala em relação à pureza, tá certo? Toda vez que a gente pensar em pureza, você vai sempre pensar em reagentes, tá certo? Pureza tem a ver com reagente. E o que acontece? É como se você tivesse o seguinte, você vai colocar alguma coisa para reagir, mas nem tudo é o reagente que você quer. Então tem uma parte que não vai participar da reação. Olha só que interessante. Você coloca lá, por exemplo, uma quantidade de hematita, que é uma rocha que contém o minério que contém o óxido de ferro. Então você tem lá hematita, tem 1 tonelada de hematita, mas não é 1 tonelada de óxido de ferro que você tem. Você tem lá, sei lá, 50, 60, 70% de óxido de ferro. Então, quando você vai fazer as contas no laboratório, você não pode considerar 1 tonelada de reagente. Você tem que descontar as impurezas, tá certo? Então, quando a gente faz exercícios de pureza, a gente sempre tem que fazer algum desconto lá na massa do reagente. Tudo bem? Então, pureza tem a ver sempre com reagentes, que é o contrário do rendimento. O rendimento sempre tem a ver com os nossos produtos, tá certo? Os produtos, a reação, ela pode não ter um rendimento de 100%. Então, eu estava esperando produzir, sei lá, 500 quilos do meu produto X. Só que, na verdade, quando a reação termina, eu só consigo obter 400 quilos do meu produto X. Então, eu digo que esta minha reação tem um rendimento de 80%. Porque, de acordo com a estequiometria da reação, eu esperava obter 500 quilos. De acordo com as massas dos meus reagentes, eu esperava obter 500 quilos. Mas, por conta de uma série de fatores, esta reação não ocorre de maneira completa. Ela não se completa. Eu não consigo obter os 500 quilos, eu obtenho 400. Então eu informo para minha gerência que essa é uma reação que rende 80%. Então eles já sabem que não adianta eu contar com 100% do meu produto, eu vou ter que contar com uma quantidade menor. E para resolver exercícios de rendimento, você tem que ter uma coisa aí na tua cabeça. O cálculo estequiométrico fornece sempre 100% de rendimento. E aí, obviamente, o exercício vai te dar alguns dados para você manipular e você vai obter aí a massa do seu produto formada, que será menor do que 100%. Então, rendimento tem sempre a ver com os produtos. E quando a gente fala em excesso, são aqueles casos em que o exercício te dá informação de 2 ou mais reagentes. Ora, não tem por que eu te dar informação de 2 ou mais reagentes. Quando o exercício me fala assim, olha, qual é a massa de produto Y produzido a partir de 200 gramas de X e 400 gramas de Z? Pô, peraí. Eu não preciso da informação dos dois. Se eu tenho a receita, que é a equação química, basta eu dar a informação de um reagente que o outro, ou seja, a massa do outro reagente e do produto, você descobre por proporcionalidade. Agora, se eu te dei a massa de 2 reagentes, é sinal que um deles deve estar em excesso. Eu costumo sempre dar o exemplo. Imagina que você quer, por exemplo, produzir óculos. Então você tem lá 5 armações e você tem 11 lentes. Você tem 5 armações e 11 lentes. Ora, com 5 armações eu preciso de apenas 10 lentes. Então eu tenho uma lente a mais, eu tenho uma lente em excesso. E por que eu fiz rápido essa conta? Porque eu sei exatamente a quantidade de armação que eu preciso com a quantidade de lente para fazer um óculos. Para fazer um óculos eu preciso de uma armação e 2 lentes.
Como eu tenho 5 armações, eu precisaria de 10 lentes. Eu tenho 11 lentes, logo eu tenho uma lente em excesso. Imagina que você quer formar casais. Você tem 50 meninos e 40 meninas. Você quer formar casais heterossexuais e monogâmicos. Então, você tem 50 meninos e 40 meninas, você vai conseguir formar 40 casais. Por quê? Porque o número de meninas está limitando a sua reação. Logo, o número de meninos está em excesso. Você tem 10 meninos a mais. Tudo bem? E aí, do que depende esse excesso? Depende da reação química. E para a gente descobrir quem está em excesso, é uma forma muito simples. Você posiciona as massas, né, dos determinados reagentes e faz uma multiplicação em cruz. Aquele lado que der maior é sinal que está em excesso, porque se não tivesse em excesso, a multiplicação em cruz daria o mesmo resultado. Tudo bem? A gente vai fazer aí um exercício para falar de excesso com vocês, tá bom? Uma coisa muito importante no cálculo estequiométrico, que os alunos geralmente costumam ignorar, é a importância da determinação dos coeficientes de uma equação balanceada, porque esses coeficientes nos indicam a proporção em mol de cada um dos reagentes. E essa proporção em mol ela é usada para fazer as conversões quando a gente faz por proporcionalidade, ou ela é usada para a gente mudar de substância quando a gente faz por análise dimensional um exercício de cálculo estequiométrico. E aqui eu coloquei uma equação já devidamente balanceada, que é a equação de obtenção do ferro metálico. Olha só que interessante, toda vez que você olhar para isso aqui, você já de cara tem que fazer isso. Ó, 1 mol de Fe2O3 precisam reagir com 3 mol de monóxido de carbono, porque nesta reação será formado 2 mol de ferro metálico e ainda eliminado para ir para a atmosfera ou retornando para o processo 3 mol de CO2. Olha só, eu coloquei o número de mol embaixo de cada uma das substâncias para não esquecer que os coeficientes indicam para a gente a proporção em número de mol de cada uma das substâncias. E uma vez que eu sei qual é o número de mol da substância, eu consigo fazer qualquer conversão que o exercício possa me pedir. Por exemplo, ele quer que eu converta de mol para massa. Basta que eu faça a multiplicação pela massa molar. Então, 1 mol de água vezes a massa molar da água, que é 18, me dá 18 gramas de água. 3 mol de água multiplicado pela massa molar da água, que é 18, me dá 54 gramas de água. Então olha só que fácil, uma vez que eu sei qual é a proporção em mol, basta eu multiplicar pela massa molar da substância, eu tenho já a quantidade em gramas. Agora, se eu quiser passar de mol para volume, aqui existem algumas particularidades. Para passar de mol para volume, primeiro, isso só vale para gases. Tudo bem? A substância tem que estar no estado gasoso. E se ele estiver nas CNTPs, ou seja, nas condições normais de temperatura e pressão, você vai simplesmente multiplicar por 22,4. 22,4. Então, 1 mol de qualquer gás nas condições normais de temperatura e pressão ocupam um espaço igual a 22,4 litros. Cuidado, se as condições não forem as condições normais de temperatura e pressão, você vai calcular o volume molar da seguinte forma: volume igual a nRT sobre P. Vem lá do PV igual a nRT. Então o que acontece? Você quer o volume de 1 mol, então aqui vale 1. O R depende da unidade de pressão que você está usando. A temperatura vai ser dada no exercício, tem que ser em Kelvin, e a pressão vai ser ou em atmosferas, ou em milímetros de mercúrio, ou em Pascal, depende da unidade que o exercício está trabalhando. Mas dá para você calcular o volume para qualquer condição. É que o mais comum é vir nas CNTPs. Agora, se eu quiser passar de mol para número de partículas, isso em cálculo estequiométrico tem pouca utilidade prática. Mas, como a gente está fazendo uma prova e a gente não sabe exatamente o que a banca quer de vocês, de repente eles colocam lá uma constantezinha de Avogadro. E é só você lembrar que 1 mol, para qualquer substância, equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 partículas. Então, 1 mol de água tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de água.
Um mol de água tem 2 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, uma vez que a fórmula da água é H2O. Então o índice de cada elemento, multiplicado pela constante de Avogadro, me fornece o número de átomos deste elemento naquela quantidade. Olha só que fácil. E dá pra gente fazer também relação de massa com volume, de volume com número de partículas. Por quê? Porque tudo advém do mesmo canto, tudo vem do mol. E de onde vem esse mol? Do coeficiente. E o coeficiente se obtém como? Balanceando uma equação química. Beleza? Bom, isso é o que eu tinha para falar da parte teórica do cálculo estequiométrico. Agora a gente vai para a parte prática. Vamos resolver aí pelo menos 2 exercícios de cálculo estequiométrico para fechar essa aula com chave de ouro, beleza? Por enquanto você copia o que tem aqui, eu já volto com os exercícios. Fala galera, voltamos agora com um exercício onde a gente vai trabalhar os conceitos de pureza e rendimento, tá certo? A gente vai aproveitar a equação que já havia sido colocada na lousa anterior, que é a equação de obtenção do ferro metálico a partir do óxido de ferro, tudo bem? Então vamos lá. 1 tonelada, ou seja, 1000 kg de hematita com 32% de pureza foi usada para a produção de ferro metálico. Sabendo que a reação apresenta um rendimento de 80%, calcule a massa de ferro obtida. Então olha só, a gente tem uma informação inicial, que é a informação aqui da minha amostra. Eu tenho 1 tonelada de matéria-prima, porém, esta amostra não é pura, ela tem 32% de pureza. Ou seja, desses 1000 quilos, apenas 32% equivale ao óxido de ferro que será usado na obtenção do ferro metálico. Porém, aparece uma outra porcentagem. Ele diz que ao final do processo, o rendimento da reação foi de apenas 80%. Ou seja, de acordo com o cálculo estequiométrico, eu esperava obter uma massa X. Porém, o que eu obtive na prática foi menor que X. Então a gente vai calcular ao final o rendimento do processo, beleza? Tranquilo? Então vamos lá, como que a gente começa este exercício? Primeiro, colocando a equação química, né? Que é a equação química de obtenção do ferro, que é aquela equação que estava na lousa anterior. Fe2O3 mais 3 monóxido de carbono, formando 3 CO2 mais 2 ferros, tá? Essa é a equação devidamente balanceada, tudo bem? O que a gente sabe a partir daqui? A gente sabe que 1 mol desse cara aqui reage com 3 mol desse cara aqui, forma 3 mol desse cara aqui e 2 mol desse cara aqui. O exercício está falando do óxido de ferro, né, que é o que está presente lá na hematita, olha só, do óxido de ferro e da massa de ferro formada. Então a relação que a gente vai procurar é entre o óxido de ferro e o ferro metálico formado. Porém, este exercício apresenta pureza. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer as transformações necessárias. Primeira coisa, eu tenho 1 tonelada de hematita com 32% de pureza, então eu vou ter, na verdade, olha só, 1 tonelada de hematita, ou seja, 1000 kg de hematita, equivale a 100% da minha amostra, porém, apenas 32% é o que vai efetivamente reagir. Então, a gente tem aqui, ó, 320 kg do meu reagente, que é o Fe2O3, tá certo? Essa é a massa de Fe2O3. Como eu estou falando em massa de Fe2O3, eu vou ter que transformar esse número de mol em massa. E como é que eu faço? Eu multiplico pela massa molar para transformar ele em massa. Olha só que fácil. E aqui eu vou querer obter também a massa de ferro formada. Então, para transformar isso aqui em massa, eu também vou multiplicar pela massa molar. E aí a gente pode fazer essas contas. Eu vou ter aqui 1 mol, aqui o 56 para o ferro, 56 vezes 2 dá 112, mais 3 vezes 16 que dá 48. Então aqui eu tenho 160 gramas de Fe2O3, que está para 2 vezes 56 gramas de ferro. 2 vezes o número de mol do ferro, 2 vezes a massa molar. Agora olha só que interessante, eu tenho 320 kg de ferro. Com 320 kg de ferro, quanto que eu consigo obter aqui de ferro metálico? Ó, com 320 kg de óxido de ferro, quanto que eu obtenho de ferro metálico? Olha só, você não está vendo que daqui para cá está o dobro? Opa, peraí, professor.
você está usando grama em cima e quilograma embaixo. Tem algum problema? Nenhum. Nenhum, porque eu estou usando uma relação entre massas, tudo bem? Ó, é massa com massa aqui. Aqui também é uma unidade de massa, só que aqui é quilogramas. Logo, a minha resposta aqui vai sair em quilogramas também, tudo bem? Essa relação dá para fazer. Você está vendo que daqui para cá foi o dobro? Então daqui para cá também vai ser o dobro. 2 vezes 56 dá 112. O dobro de 112 vai ser quanto? O dobro de 112 é 224 quilogramas de ferro. Lembrando que eu estou pegando números diretos, né? Óbvio que na prova pode vir um número um pouquinho mais quebradinho. Aí é só você fazer a matemática correta. Então olha só. A estequiometria da reação me diz que eu obtenho 224 kg de ferro. Isso se a reação tivesse um rendimento de 100%. Porém, esses 224 kg de ferro equivale a um rendimento hipotético de 100%. Porém, essa minha reação, ela rendeu apenas 80%. Logo, eu vou ter que descobrir aqui uma nova massa de ferro. E aí é fácil, né? Se 224 é 100%, 80% é Y. Mas como que a gente faz isso aqui, ó? 224, eu vou ter que 10% é 22,4, 20% então é 44,8 quilogramas. Basta eu tirar 44,8 de 224. Então eu vou ter aqui, ó, 224 menos 44,8. Então isso aqui vai ficar 3, vai dar 2 aqui, isso aqui fica 1. 4 para 13 vai dar 9, isso aqui fica 1, 4 para 11 dá 7 e aqui vai ficar 100, né? Então aqui eu tenho 179,2 quilogramas de ferro metálico sendo obtidos, já que a reação tem um rendimento apenas de 80%. Então olha só que interessante, você estava esperando encontrar 224 kg, mas você encontrou só 179,2 kg, beleza? Agora eu vou dar uma licença para você copiar essa lousa e eu já volto com mais um exemplo falando sobre excesso, beleza? Aguenta a mão um pouquinho aí. Fala galera, voltamos agora com um exercício novo para fechar com chave de ouro a aula, porque nesse exercício a gente vai falar de reagente em excesso, de rendimento e vai transformar basicamente para massa, para volume e para número de partículas. Então a gente vai fazer um exercício aí bem completão para vocês, tá bom? Então vamos lá. Em um reator foram adicionados 6,72 litros de gás hidrogênio, aí já começou a tremer porque já deu número quebrado, né? 6,72. Puta merda, já estão querendo me ferrar. Calma aí. 6,72 gramas de hidrogênio e 3 gramas de gás nitrogênio. Após a reação, foi obtido 1,7 gramas de amônia. Indique qual reagente está em excesso, qual é o rendimento da reação e qual é o número de moléculas do reagente em excesso. A reação foi conduzida nas CNTPs, então já deu uma facilitada. Eu sei que 1 mol na CNTP vale 22,4 litros, beleza? Então vamos para a equação. A equação química, aqui no caso de obtenção da amônia, é N2 mais 3H2, formando 2 de NH3. Tá certo? Lembra que isso aqui é um equilíbrio. O que a gente pode afirmar sobre este processo? Que 1 mol de N2 interage com 3 mol de H2 e forma 2 mol de amônia. Agora, ele está falando de todo mundo. Ele deu volume de H2, deu massa de N2, deu massa de NH3. Então ele deu informação de todo mundo. O que a gente vai fazer? Com bastante calma, vai achar as conversões que ele está pedindo. Então vamos lá. Para o N2, lendo o exercício, quando ele falou em N2, que é o gás nitrogênio, ele me deu uma informação em massa. Então eu vou simplesmente vir aqui e vou transformar 1 mol de N2 em massa, em gramas. E eu sei que 1 mol de N2 vale 14 vezes 2, vale 28 gramas. Agora, para o H2, que é o gás hidrogênio, ele me deu uma informação em volume. Então eu vou transformar aqui 3 mol de H2 em litros. H2 é um gás e a reação foi conduzida nas CNTPs. Então eu sei que aqui eu vou ter 3 vezes 22,4 litros.
Já para amônia, ele me disse que foi obtido 1,7 gramas, ou seja, ele quer informação em massa da amônia. Então eu vou transformar aqui para massa, 14 mais 3 dá 17. Então a gente vai ter aqui 2 vezes 17 gramas de amônia. Essa é a informação básica que eu retirei a partir das conversões das unidades. Não me importou qual foi a massa e nem qual foi o volume usado, tanto de N2 como de H2, muito menos quanto foi formado de amônia. A única informação que eu peguei do exercício agora foi qual é a grandeza que o exercício trabalhou. Agora vamos lá. Vou usar agora as informações dadas. Ele me disse que usou 3 gramas de gás nitrogênio. Então eu vou pôr 3 gramas aqui, ó. 3 gramas. Ele me disse ainda, presta atenção, que ele usou 6,72 litros de gás hidrogênio. Então vou pôr aqui 6,72 litros. E ele me disse ainda que ele obteve 1,7 gramas de amônia. Eu vou pôr 1,7 gramas de amônia aqui. Pronto. Essas informações aqui, eu já sei que, como ele me deu 2 informações para os meus reagentes, um deles está em excesso. E se ele me disse que obteve essa massa aqui e me perguntou o rendimento, então eu já sei que não era para ter obtido essa massa, era para ter obtido uma massa maior. Então a gente vai começar a esconder este número aqui, vai dar uma desaparecida por enquanto, vou fingir que ele não está aqui. Vou tentar descobrir quem é que está em excesso usando essas informações. Lembra que eu falei para vocês como é que a gente descobre o excesso? Você vai fazer a multiplicação em cruz disso aqui, ó. Você vai fazer a multiplicação em cruz disso aqui, ó. Você vai obter valores, tá certo? Tanto para cá como para cá. Aquele lado que você obtiver o maior valor, você já sabe que está em excesso. Tudo bem? Bom, resolvidas as contas, né? Óbvio que eu fiz na calculadora aqui para ganhar tempo. Eu tenho 201,6 deste lado e eu tenho 188,16 deste lado. O que eu posso afirmar com toda certeza? Que o excesso está aqui. Esta massa está em excesso. Tá certo? Então eu não necessariamente usei os 3 gramas de N2. Tudo bem? Eu usei uma massa menor. E uma das questões do exercício é descobrir qual é a massa desse excesso, ou seja, qual é o número de moléculas desse excesso, tá bom? Outra pergunta do exercício. Qual é o rendimento desse processo? Então a gente tem uma série de informações, uma série de perguntas e agora a gente vai trabalhar com elas. Sempre para você fazer os cálculos, você vai usar como referência quem? Quem não está em excesso. Porque quem não está em excesso é sinal que foi consumido totalmente no processo. Então, para determinar qual seria a massa produzida de amônia, eu vou usar aqui o meu limitante como referência. Então agora a gente vai fazer uma proporcionalidade aqui, ó, onde eu estou pegando de azul aqui, olha só. Então a gente sabe que 3 vezes 22,4 está para 2 vezes 17, assim como 6,72 está para x. Então vamos resolver essa conta? A gente vai chamar isso aqui de x, tudo bem? Então olha lá, o nosso x quanto que vai dar? X é igual a 6,72 vezes 34, 2 vezes 17 dá 34, dividido por 3 vezes 22,4 dá 67,2. Tudo bem ou não? Olha só como o número já não ficou tão absurdo assim, né? 6,72 com 67,2 dá para você simplificar por 10, né? 1 em cima e 10 embaixo. E 3,4 dividido por 10 vai nos dar uma informação igual a 3,4 gramas de NH3. Pessoal, esses 3,4 gramas de NH3 é o que você deveria produzir. Só que quanto que você produziu no nosso exercício? Você produziu só 1,7. Então, quanto em relação a isso você produziu? Basta a gente fazer o cálculo. A gente sabe que o nosso 3,4 equivale a 100% de rendimento. 1,7 equivale ao nosso Y de rendimento. E aí a gente faz de cabeça essa conta e sabe que o rendimento desta reação foi de 50%. Por quê? Eu obtive 50% daquilo que eu estava esperando. Então a gente já sabe que o rendimento da reação, ele é igual a 50%.
Então, vamos já dizer qual reagente está em excesso. O N2, o gás nitrogênio está em excesso. O gás nitrogênio está em excesso. E agora a gente vai calcular qual é o número de moléculas deste excesso. Então vamos lá, agora a gente vai trabalhar com esta informação aqui, tá bom? Eu vou fazer uma outra proporção, olha só que interessante, ó. Agora eu vou fazer a proporção daqui, ó. Lembra que o que eu estou usando como padrão é sempre o que está limitando a reação? Então agora é o que está dentro desse quadrado vermelho aqui, tá certo? Você não precisa fazer esses quadrados, simplesmente você precisa fazer as nossas regrinhas de 3, tá certo? Então eu vou chamar esse cara aqui agora de Z, tá bom? Esse, em vez de ser 3 gramas, vai ser Z. Então vou escrever aqui, ó, o nosso Z vai ser igual 28 vezes 6,72, 28 vezes 6,72 dividido por 67,2. A gente já sabe que essa simplificação vai dar 10, 28 dividido por 10 dá 2,8. Então o nosso Z é igual a 2,8 gramas de N2. Olha só, isso é o que efetivamente reagiu. Logo, eu tenho de excesso 0,2 gramas. Ó, o nosso excesso é igual a 0,2 gramas de N2. Olha só que interessante. Então eu tenho só 0,2 gramas de N2 de excesso. Só que ele não perguntou qual é a massa do excesso, ele perguntou qual é o número de moléculas do excesso. Qual é o número de moléculas que tem dentro de 0,2 gramas de N2. Ora, eu sei que 28 gramas, que é a massa molar de N2, tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. 0,2 gramas tem W moléculas. E aí é só a gente calcular esse W para poder chegar na resposta final, tudo bem? Bom, a resposta aqui deu 0,04 vezes 10 a 23. Para colocar a nossa resposta final aqui, eu já vou apresentá-la em notação científica. Eu vou deslocar a vírgula 2 vezes para cá, deixando o número maior, a potência tem que ficar menor. Então ali a gente vai ter 4 vezes 10 elevado a 21 moléculas de N2 no nosso excesso. Então, gente, esse é o exercício mais completo que você pode ver. Se você conseguiu fazer o primeiro e conseguir fazer o segundo, olha, qualquer cálculo estequiométrico você consegue resolver, beleza? Então eu vou dar uma licencinha para você copiar a resolução, muita atenção com todas as transformações que eu fiz, e eu volto para dizer que mais uma aula de revisão aqui no nosso canal chegou ao final, a nossa aula de revisão de cálculo estequiométrico, onde a gente apresentou todos os tipos de cálculo e todas as possibilidades de relação que a gente pode fazer nesses cálculos que são tão importantes para a indústria química, beleza? Se você chegou até aqui, eu peço que, se não for inscrito no canal, inscreva-se. Se gostou da aula, por favor, clique no botão curtir. Se foi bom para você, compartilhe com seus amigos aí nas suas redes sociais. Se tem dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o canal, deixa um comentário aqui ou envie um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com. Sempre é um prazer receber e responder as suas dúvidas e os seus questionamentos. Portanto, se inscreveu, curtiu, compartilhou, deixou seu comentário, eu só tenho que te agradecer e dizer beijo, tchau.